Ok, vamos ver então a dúvida, como nós vamos fazer essa avaliação. O negócio é o seguinte, primeiro item, você tem que observar bem o que pede o enunciado. Observar bem o que está pedindo o enunciado, tá? Aqui nós estamos vendo o início da atividade, tá? Os objetivos. A gente observa aqui algumas figuras. E nós vamos vir aqui na questão A. A questão A diz o seguinte, observe as figuras acima e responda cada uma das perguntas abaixo, tá? E as respostas devem ser em inglês, tá? Respostas devem ser em inglês. Todas são referentes a atitudes e os comportamentos que estão expressos na figura. Então você vai observar aqui na figura aqui, ó. Observe as atitudes aqui de cada figurinha aqui, ó. Esse menino aqui, esses 4 jovens aqui, observe, eles estão com o celular na mão, tá? Aqui, ó, uma balada, tá? Aqui tem 2 pessoas, um tomando refrigerante, eu acredito, outro também mexendo no celular. Então, essas figuras estão expressando o quê? Estão expressando atitudes e comportamentos, tá certo? Então, o que você vai fazer? Você vai responder em inglês cada uma dessas perguntas aqui, ó. What do you think? What do you think? O que você acha? Tá certo? Você vai responder em inglês o que você acha. O que você acha do quê? Do que está acontecendo aqui em cima. Ó, o que você acha disso tudo aqui? O que você acha? Cada um tem uma opinião, a opinião é sua. Então você pode dizer assim, eu acho isso um comportamento normal. Acho que é um comportamento normal. Esse é um pensamento seu. Então você vai fazer em português assim, eu acho um comportamento normal. Tá? Você vai passar essa sua frase, eu acho um comportamento normal, você vai passar em inglês, tá? A outra resposta, a outra pergunta aqui, ó. Você concorda? Você concorda com o quê? Com o comportamento aqui, ó. Você concorda que esse comportamento é bom? Tá? Você discorda? Se você acha que o comportamento é bom, você vai dizer assim, ó. Yes, I agree. Se eu não concordo, no, I don't, ou I don't agree, tá? Tudo com relação a esse comportamento aqui acima. E a outra pergunta, how do you feel about it? Ou seja, como que você se sente com relação a todo esse comportamento? Você se sente confortável, se sente bem, se sente mal, isso depende de você. Agora, veja bem, as respostas, elas vão ser feitas em inglês. Mas, primeiro de tudo, você vai criar uma resposta em português. Suponhamos que você for fazer essa resposta. O que você acha dos comportamentos? Você vai dizer que eu acho que é um comportamento normal. Então você vai escrever numa folha do caderno em português, eu acho um comportamento normal. Aí depois você vai passar por inglês. Como que você faz? Você vai para o Google Tradutor, tá? Para o Google Tradutor lá. Aqui, ó. Você vai para o Google Tradutor. Ok? Então você vai lá no Google, né? Na pesquisa lá, você digita lá, tradutor. Tradutor. Ok? Você vai vir aqui, ó. Tradutor. Muito bem. Aqui, ó, tá dizendo o seguinte aqui, ó, para você detectar o idioma inglês e português. Então eu vou passar do português para o inglês. Então eu vou clicar aqui, ó. Tá certo? Qual que seria a primeira resposta que você vai colocar lá? Eu acho que é um comportamento normal. Você vai escrever em português aqui. Eu acho que é um comportamento normal. Ok? Você digitou aqui em português. A sua tradução vai ser o quê? Vai ser em inglês. Aí você vem aqui, ó. Clica em inglês. Deixa eu apagar aqui. Tá certo? Eu acho que é um comportamento normal, né? Então você colocou aqui em português, a tradução já vai sair logo aqui. Tá certo? I think it's a normal behavior. Ok? Então você vai voltar aqui, ó. No seu exercício. Aqui, você vai voltar aqui. Embaixo dessa frase, você vai copiar em inglês ali a resposta, tá?
Você vai copiar em inglês a resposta aqui, ó. I think it's a normal behavior. Ok? Esse é o primeiro exercício aqui, ó. A segunda resposta também é a mesma coisa. Você concorda? Do you agree? Você vai responder em inglês que você concorda. Você pode voltar lá no Google Tradutor, digitar em português, eu concordo, aí você copia em inglês aqui embaixo. Bacana? A mesma coisa é como você se sente. How do you feel about that? Se você tiver dúvidas sobre o que significa essas perguntas aqui, você copia, tá em inglês, daí, ó, você vai fazer o processo ao contrário. Você vai colocar aqui em inglês, vai escrever aqui em inglês e aqui vai sair a tradução. Você vai entender o que o exercício está pedindo para você, tá bom? Muito bem. A letra B. A letra B diz assim, abaixo está o início de frases, ó. Início de frase, tá? Início de frase, início de frase. São 3 inícios de frase. Muito bem. O que você vai fazer? Você vai reescrever em inglês cada uma das frases, utilizando cada um dos comportamentos que são demonstrados na figura acima, tá certo? Então você vai escrever aqui, ó, para cada um desse comportamento aqui, ó, desse jovem, dessas pessoas aqui, esse pessoalzinho que está na balada aqui, esse que está na lanchonete, cada um desse comportamento, você vai utilizar o quê? Essas frases aqui. Você vai escrever 12 frases, porque você vai escrever 4 com essa daqui, 4 com essa, 4 com essa, tá certo? Mas você vai prestar bem atenção, porque você vai ter que reescrever 4 vezes, tá? Cada uma dessas frases com cada uma dessas figuras aqui. Muito bem. Então, você vê aqui, ó, in my opinion. My opinion. Você não sabe o que significa in my opinion? Vamos lá no Google Tradutor. Vamos lá, ó. Pá. Só que daí você vai passar para o inglês, tá? Para o português aqui, tá? Então, para você não sabe o que significa o início da frase, então você vai colocar aqui, ó. Lá, você vai colocar lá. In my opinion. Tá? Que significa que é na minha opinião. Voltamos aqui para o exercício, tá? Então, suponhamos aqui, ó. Primeira parte aqui, ó. Primeira aqui, ó. Você vai colocar, na minha opinião. Na minha opinião, é perigoso andar pela rua lendo mensagem do celular. É a sua opinião. Você vai escrever aqui em inglês, tá? Em minha opinião, é perigoso andar pela rua olhando no celular. Veja que a resposta também tem que ser em inglês. E o que você vai fazer? Você vai fazer de novo aquele processo. Você vai pegar, voltar no tradutor, você vai mudar aqui para o português e você vai colocar aqui, ó, na minha opinião. Opa, tá errado aqui, opinião. É perigoso andar na rua. Vamos melhorar ali. Tudo emendado, né? Perigoso andar na rua enviando mensagem, tá? Essa é a primeira resposta aqui. Então, você vai copiar isso aqui, ó. In my opinion, it's dangerous to walk on the street sending a message, tá? Você copia isso daqui em inglês e você vem e você coloca nessa primeira parte, nessa opinião. Mas essa opinião ainda vai ter várias ainda. Você vai colocar em minha opinião essa figura, você vai dizer a sua opinião nessa figura e nessa figura. Muito bem, serão 4. Aí depois você vem nessa outra que é I believe that. Faz a mesma coisa, você copia I believe that, coloca no inglês para o português e vai ver o que significa I believe that. Tá certo? Depois que você descobriu o que significa I believe that, aí você vai fazer mais 4 frases. I believe that sobre essa figura, sobre essa figura, sobre esta e sobre esta. Tá bom? Sobre essas 4 figuras. E também in my point of view. Ok? Então, esse é o exercício
o exercício B. O exercício C é o seguinte, você vai completar essa coluna aqui, tá? Com o dispositivo digital. O que, que é isso? Com o aparelho. Que aparelho que você usa aqui que viabiliza cada uma da ação que é indicada, que vai estar na segunda coluna, tá certo? Então aqui, por exemplo, aqui ó, device, digital device, seria um aparelho digital. Então, watch a movie. O que, que você usa para watch a movie? Tá? Watch a movie, você colocando no tradutor, significa assistir um filme. Então, watch a movie você pode colocar TV, que é uma televisão. Watch a movie, você pode colocar no computer, que é no computador, você pode assistir. Tablet, você pode assistir num tablet também um filme. Você pode assistir um filme até no celular, entendeu? E assim por diante. Na segunda, text a friend, a mesma coisa que enviar uma mensagem para o amigo. Como que você usa? Como você costuma mandar uma mensagem para o amigo? Você pode usar um celular, que é o cell phone, você pode usar um computer e por aí vai, tá? Não esqueça que você vai escrever aqui, ó, em inglês, tá? Você vai pesquisar cada uma dessas palavras aqui, tá? Vai lá no Google Tradutor, veja o que significa write in email, play a game, coloca lá no tradutor, vê o que significa cada uma dessas frasezinhas, cada uma dessas ações. Aí depois você vai ver qual aparelho que você usa para fazer essa ação. Bacana? A letra D, você vai identificar a mensagem principal das citações, de cada citações, né, das sentenças que estão abaixo aqui. Depois de tudo, você vai dizer se você concorda com a citação ou você discorda. É pessoal, tá? O detalhe é que essa resposta sua aqui, ela pode ser feita em português, tá bom? Então, não tem muito problema de você colocar no Google Tradutor em português e pegar a resposta em inglês. Você pode fazer em português mesmo. Você vai ver aqui, ó, essa primeira citação. Turn off your email, turn off your phone, disconnect from the internet, figure out how we set limits, so you can contract when you need to. When you disengage when you need to. Technology is good servant, but bad master. Ou seja, aqui nessa citação seria assim, para você se afastar dos seus e-mails, né, ficar longe do seu celular, para você se desconectar da internet, tá? É para você ver quais são os seus limites que você pode para você se concentrar quando você precisa de concentração, tá? Então, você vai ver que nessa frase vai estar como uma expressão principal, é para você ficar um pouquinho afastado das redes sociais, das mídias, entendeu? É isso que seria a mensagem principal dessa citação aqui. Então, você vai colocar a citação principal e ficar longe das mídias, por exemplo, tá? E aí você vai colocar a sua resposta, se você concorda com isso ou não. Da mesma forma, vai ser essa frase aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu não sei o que significa essa frase aqui, we need time to diffuse it, e aí vai. Bom, você vai pegar essa frase aqui, você vai copiar em inglês, vai lá no tradutor que eu falei para você aqui, ó. Você vai colocar aqui, pá, em inglês, fica em inglês para português. Você vai colocar aqui em inglês, tá? A citação aqui, que seria lá, por exemplo, we need time to diffuse. Aqui, ó. Seria lá. We need time to diffuse, tá? Nós precisamos de tempo, papapá. Voltamos aqui. Aí você vai entender o que significa a frase. Com a tradução da frase, você pode dizer qual é a mensagem principal. Aí você fala a mensagem principal, você coloca se você concorda ou discorda, tá? Aqui na E, na atividade E, é o seguinte, você vai observar cada uma das palavras aqui, você vai encontrar no exercício de crossword, que é palavras cruzadas, tá? Agora é o seguinte, essas palavras aqui, elas vão ser encontradas com o quê? Com os seus prefixos, tá? Ela vai ser encontrada com os prefixos dela, tá? Os prefixos. Então, você vai ter os prefixos. O que é o prefixo? Prefixo, a gente sabe que prefixo é aquela descrição que vem antes de uma palavra, tá certo? Vem antes, e sempre antes da palavra, prefixação. Por exemplo, esse vírus aqui, vamos ver que vírus aqui. Onde nós vamos encontrar o vírus aqui no nosso crossword aqui, onde está esse vírus, está aqui, ó, vírus, tá?
Encontrei o vírus aqui. Bacana. Encontrei a palavrinha vírus. Só que o exercício pede que vai ter que ser com o prefixo. Onde está o prefixo? O prefixo é o que vem antes. E aí você olhando no dicionário, no Google Tradutor mesmo, seria o prefixo de vírus, você vai achar lá o antivírus, tá certo? E assim por diante, você vai fazer dessa forma. Aqui tem uma explicação sobre esse exercício aqui acima. Se você ler bem essa explicação abaixo, você vai poder resolver essa atividade mesmo sem olhar no Google Tradutor. Você não vai precisar. Muito bem. Então agora nós vamos para a perguntas aqui de autoavaliação. Essa é uma pergunta pessoal sua. Você vai ver que se com as aulas de inglês que você teve, você é capaz de se comunicar oralmente com a língua inglesa, com seus colegas e tudo mais. Pode ser pouca coisa, tipo assim, what's your name, sei lá, coisa simples, tá? Você vai colocar aqui se você sim, não, em partes, tá? Se você foi capaz de compreender o uso do prefixo aqui, ó, você vai ter que ler essa parte aqui, ó. Você lê essa parte aqui, se você entender o uso do prefixo, como é que funciona, você vai colocar sim, não, em partes e tudo mais. A mesma coisa se você encontrou dificuldades aqui nas atividades aqui, como vocês mesmo podem ver que há uma dificuldade, né, de entender o exercício, né, por causa de ser só textos, né. E a letra D, né, o que pode te ajudar para desenvolver melhor as suas habilidades, né, para utilizar a língua inglesa em práticas de produção, que seria oral para conversar ou escrita, tá bom? Que tenha a sua autoavaliação, você mesmo vai fazer por você mesmo. Aqui as questões são referentes aos prefixos, tá? Aqui diz para você ler as sentenças abaixo aqui, né? Qual o significado de cada prefixo aqui, ó, que está nesse quadrinho aqui. Você vai escrever as palavras dos quadrinhos para responder as perguntas. Essa é a questão 1, tá certo? Aqui, ó, você vai pegar essa frase aqui, você vai jogar lá no Google Tradutor, tá certo? Do inglês para o português, vai ver o que significa essa frase, tá certo? E aí, de acordo com essa frase, você vai ver qual o complemento que vai aqui, se é not, se é wrongly, se é to, before, again ou against, tá? Você vai ver. Observe que esse not aqui, ele vai ser usado nesses exercícios 3 vezes aqui, tá bom? E essas frasezinhas também coloca no tradutor para você saber o que cada uma delas significa, tá? Você coloca lá, para você poder entender, saber o que significa. Aí, de acordo com o que ela significa, e a frase você colocando aqui na frente. Suponhamos que você acha que essa frase que significa, por exemplo, sei lá, uma coisa que significa contrário, not. É apenas um exemplo, tá? Apenas um exemplo. Suponhamos que você acha que essa frasezinha aqui, ela vai significar alguma coisa contrária aqui, né? Suponhamos isso. Suponhamos que você acha. Então você vai escrever aqui na frente aqui, not, tá? Colocar not. Você acha que a not é not. Não digo que essa é a resposta correta, mas você usaria not, né? Aí você usou uma vez, teria mais 2 vezes para você colocar. Lembre-se sempre de jogar dentro do Google Tradutor para você saber o que significa cada uma dessas palavras. Você sabendo o significado das palavras, você não tem como errar esse exercício aqui. O exercício 2 é praticamente a mesma coisa, tá certo? É praticamente a mesma coisa, tá? Só que é para você colocar já o prefixo antes da palavra. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Essa palavrinha aqui, honest, tá certo? Honest. Se você colocar o prefixo dela, né? Ser honest, o prefixo, a gente acredito que deve ter até aqui acima, nos exemplos aqui, honest. O prefixo de honest, que nós vamos ver aqui. Vamos ver se tem, não. Honest. Ah, tá aqui, ó. Honest, tá? Aqui, honest. O prefixo é o this. Aí você volta lá, neste caso aqui. E aí você vai colocar aqui, ó. Ver se vai caber que você colocar aqui o this. This honest. Ok? Você colocar nesse espaço aqui. Dishonest. Bacana? Então vai ficar dessa forma aqui. A mesma pressa. O smoke tem lá em cima.
valid tem em cima, illegal. E assim por diante, ok? Lembre-se, coloque as frases no Google Tradutor para você saber o que significa ela em português. Isso vai te ajudar muito, vai ficar mais fácil de você resolver o exercício. Boa? Faz com calma esse exercício. Lembre-se que a partir do dia 11 até o dia 15, agora do mês de maio, nós vamos estar passando uma nova avaliação, uma nova atividade. Essa é a avaliação para a gente computar na nossa nota bimestral, ok? Eu vou passar mais atividades, vou mandar pela secretaria da escola, a secretaria da escola vai passar para o Facebook, e aí você vai saber tudo o que vai ser feito. Mas isso é uma outra atividade, não é essa daqui, é uma outra que vai ser feita, ok? Valeu então, espero que tenha ajudado. Um abraço, até mais.